E aí, Fran, tudo bem? Aê, deixa eu fechar aqui a música. Aí, vou abaixar um pouquinho o volume aqui. É, Tudo bom, Renan? tudo ótimo, e contigo? Tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ó, Tá bom o áudio aí? Daniel entrando aí, Daniel já te O elogiou, Daniel Carrasco. Carrasco. O Carrasco é o mestre, né? É, O Carrasco é nossa, sensacional. Posso dizer que trabalhei com ele, trabalhei com eu ele. tenho uma vida pré-Carrasco e uma vida pós-Carrasco. E vamos combinar que ele, quando quer ser carrasco, sabe ser. Só não É, pode faltar café. já, Tendo já, café, o Daniel fica já, de boa. O já problema é se faltar segurei, café. já segurei umas lágrimas ali no Carrasco. Ai, tadinho. Tudo bem, Renan, que bom que tu aceitou meu convite. A gente não se conhece ainda pessoalmente, né? Mas já ouvi falar muito bem de ti através do Ah, Márcio. obrigado. Faz toda uma propaganda tua. Se eu soubesse que o Daniel te conhecia, daí sim não ia ter dúvida, já tinha te chamado ontem. É, E. já vou no Carrasco ali faz um ano já, mais. Ah, é? Não, ele agora tá no judô da Sojipa. Quando eu conheci ele do. Oi, tudo bem? Eu conheci ele porque eu trabalhava meu marido chega em casa e não quer aparecer, assim, ó, correndo, todo envergonhado. Eu trabalhei com ele ali no estúdio de Pilates que ele tem na Sojipa, 2015 até 2017, acho que foi. Queridão ele, a Paula. Os amores. Muito bem. Bom, eu acho que para abrir primeiro eu podia dizer quem tu é, o que que tu faz. Além de ser o Renan, nutricionista, né? Conta um pouquinho mais de ti, o que que tu faz, quem tu é. É, primeiramente ali falando da minha área profissional, né? Sou formado em nutrição, logicamente. Estou fazendo pós em nutrição esportiva, né? Que é o Ah, tu ainda meu. tá fazendo. Isso, estou fazendo Onde é que tu. pós É na na, PUC, né? na PUC também, na PUC, né? Tive um orientador bom assim que entrou, né? Enquanto eu estava terminando minha graduação, o professor Giuseppe, que ele é um baita de um pesquisador. E daí ele acabou abrindo um curso abrindo a pós, né? Primeiro ano da pós. Posso te dizer que foi em decorrência dele ser coordenador do curso que me motivou a fazer ali, né? Porque é assim, ele tem uma visão assim diferente, sim, ele entrou com uma visão diferenciada assim para ajudar nessa questão da parte esportiva, né? Quando a gente Sim, fala, e quando a gente fala da parte esportiva, a gente não, a gente hoje em dia a gente vê muito esportiva se retratando a academia, a musculação, né? Entretanto, apesar de ter conexão, a parte da musculação muitas vezes é muito mais estética do que performática, de performance, né? A gente acaba sim, aí tendo pessoas visando ganho de massa ou emagrecimento, está relacionado com performance também, todas essas diferenças, mas vamos supor aí, alguém que quer baixar um percentual de gordura muito baixo, a gente acaba perdendo performance para atingir um objetivo estético, né? Então, ali, além dessa parte estética, a gente tem conhecimento muito mais voltado para a parte de performance, né? Para atletas. sim. E quando que é a previsão de terminar agora também com essa função da Ah, quarentena? agora Eu não sei se não sei manteve. quanto tempo vai ficar parada, né? Porque a gente não está tendo aula online, a gente teve uma parada, né? Então, não sei por quanto tempo, mas acredito que esse ano ainda, né? Ah, que bom. Muito bem. Renan, eu recebi, acho que de todos os convidados até agora, foi o que mais teve perguntas. Na quesito nutrição, todo mundo fica, né, oriçado. Ah, que bom. Mas a gente tinha combinado de trazer alguns tópicos já. Então, eu vou chamar primeiro Uhum. esses tópicos e depois, na segunda parte, eu faço as perguntas, pode ser? Tá, legal, pode ser. Então, assim, o primeiro tópico que eu queria trazer é, claro que muita gente já voltou a trabalhar, alguns ainda estão Uhum. em home office e tem gente que está se deslocando, mas ainda tem uma boa parcela da população que ou está em casa parado ou está fazendo home office. E, e final de semana, tudo, enfim, não tem muito entretenimento fora de casa, as pessoas estão ficando mais em casa. Claro. E aí me diga, como é que a gente consegue
uma dica, uma sugestão, ou como Sim. é que tu vê isso, de ficar em casa e não ficar beliscando o tempo todo, não ficar comendo o É. tempo todo, até porque as academias estão fechadas também, né? Então, acaba Uhum. que o treino é comprometido, tá? Tu não consegue ir para academia treinar, tem que ficar treinando em casa, que não é exatamente a mesma coisa, assim. E ainda tem essa tentação de toda hora estar beliscando alguma coisa. Como é que tu, o que que tu pode nos dizer sobre isso, nos Então, ajudar em relação a isso? essa, essa, essa situação, ela é simples de resolver e fácil, mas também não é. Por quê, né? Porque acredito que muitas das pessoas que sabem o que estão fazendo errado, elas sabem que estão fazendo errado, né? Então, assim, antes de eu te dizer, faz isso, faz X, faz Y, tem que entender que para cada pessoa pode ser diferente, né? De como ela vai agir, né? Eu posso até citar um meme de brincadeira que eu vi hoje, que a pessoa abre a porta e tem um bilhete escrito assim: você não está com fome. Vá, sei lá, fazer outra coisa, né? E Sim. para algumas pessoas isso Você pode só está servir, entediado, né? exato, e para outras não vai servir, né? Vai Sim. depender do grau assim de como ela, do grau dela de relacionamento com o alimento que ela tem, né? Mas eu acho que a gente pode bater em algumas coisas primordiais. Para quem já está trabalhando, eu acredito que essas pessoas está mais fácil, pelo menos durante a semana, porque ela já tem a rotina de trabalho, então ela se assemelha muito ao que estava antes, né? Ainda assim não Sim. tem academia, né? Não tem outros fatores que ela estava utilizando, né? Mas para quem está em casa, a gente tem que entender que assim, olha, alguns são em home office e muitos não, né? O que acontece? Por que a maioria piorou a alimentação? Porque no momento que ela ficou sem trabalhar ou que ela ficou trabalhando em casa, um dos fatores que ela perdeu foi a rotina. A rotina. Rotina de horário, rotina de afazeres. E isso é uma das coisas primordiais para para tu conseguir seguir um planejamento alimentar, né? Isso para quem tem um plano Uhum. alimentar, né? Vamos levar em consideração que muita gente aqui não tem, né? Só come no que Sim. acha, come ali, né, por porções, né? Enfim. Então, assim, como assim, de início, eu tô totalmente, vamos supor, uma pessoa que está com uma alimentação totalmente desregrada, né? Que eu poderia dar de conselho para ela, né? A gente sabe que a saúde ela não está relacionada só com o alimento, né? Ela está com exercício físico, não ser sedentário, outros fatores, né? Que eu vou citar aqui, mas como estresse, sono, enfim, Psicológicos. a parte psicológica, né? Então, por isso ali o estresse, né? Então, a pessoa tem, é difícil que ela tem que alinhar vários fatores, né? Mas partindo da primeira premissa, que é a rotina que eu disse. No momento que tu pegar, hoje de noite, tá? Tu tá sem rotina, pega um papel, uma folha de papel, um branco, uma folha 4 aí, alguma coisa que te dê espaço para te escrever bastante, e escreve Sim. aí alimentação, exercício físico. Escreve aí sobre como é que tá como é que tu está se sentindo, o que tu precisa modificar, o que não está te fazendo bem. Eu acho que escrever é uma das coisas que faz a gente tirar aquele pensamento da cabeça e botar num papel e a gente pode começar a solucionar isso, nem que seja aos poucos, Fazer um né? planejamento, né, Isso. Renan? Primeiro assim, olha, põe no papel o que tu acha que pode estar te prejudicando ou não. Porque a gente tem que levar em consideração vários fatores, tá? Vamos pegar assim, muitos pacientes meus que eles já seguem um plano alimentar muito bem durante o ano inteiro. Eles estão comendo um pouco pior agora, mas não tem Uhum. problema. Não tem problema. Não tem problema ele estar comendo um pouquinho pior agora, porque ele, no contexto geral do dia a dia, ele já come bem. Então ele piorou um pouco a alimentação dele, diminuiu um pouco os exercícios, mas ele vai continuar saudável. Uma gordurinha que ele pode ganhar, a gente vai ajustar isso depois, uma massa magra que vai perder. Mas agora a gente tem que levar em consideração que tem gente que está comendo mal faz muitos meses antes de acontecer isso, e agora ela piorou mais ainda a alimentação. E aí não tá tudo bem, tá? Porque E a agora vai gente ser não mais difícil ainda, né, de regrar vai, essa alimentação. vai ser mais difícil se Se não mas tinha. depende. Ó, vamos pensar no fator. Que muitas pessoas às vezes falam que não conseguem seguir o plano alimentar. Eu não tenho tempo para cozinhar, Agora não é problema. minha rotina é muito agitada. Eu tenho festa todo final de semana, saio com meus amigos. Que mais?
não tenho tempo, meu trabalho toma muito tempo. Todos Eu esses tenho que almoçar, motivos... as pessoas dizem que tem que almoçar em restaurante, né? Exato, Tem que né? almoçar Então, fora. todos esses fatores aí que tinham antes que atrapalhava, não tem mais. E agora, o que que ela fala? Ah, mas eu tô em casa e daí eu tenho preguiça. Cara, eu respeito isso, mas se tu não tomar o primeiro passo para modificar e tirar essa preguiça, porque assim, ó, eu fiz uma enquete e vi outras pessoas fazerem enquete também, e o motivo principal das pessoas não estarem se alimentando bem e fazendo exercício é preguiça. É preguiça, né? E hoje em dia todo mundo se diz muito ansioso. E eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre esse pensamento, tá? Isso seria até legal de estar falando com um psicólogo sobre ansiedade. Por quê? Se tu Sim. abrir o YouTube ali e botar crise de ansiedade, tu vai ver o que é um ataque de ansiedade. É uma Nem de coisa perto. muito grave, requer um auxílio de um profissional da área. Então, assim, estar preocupado com o que vai acontecer, não, assim, é uma desculpa que tu tá dando agora também, como estava dando antes, né? Para quem É só estava mais fazendo uma. errado. É um novo motivo, entendeu? E eu entendo que realmente eu também fiquei preocupado com isso, com a saúde, com segurança, com o meu trabalho. Isso tudo preocupa todo mundo. Mas cabe a mim alimentar, nutrir esse pensamento, porque ou não, né? Então, Desculpa, eu virei a câmera sem querer. Deu. não tem problema. Então, o que a pessoa pode tentar começar a fazer para ajudar isso? Como eu falei, pega uma folha de papel e começa a planejar o seu dia, tá? Qual é a principal coisa que ela tem que fazer no dia de amanhã? Se ela trabalha e tem um horário de trabalho, essa é a principal coisa, né? Então ela vai organizar o horário de trabalho. Segundo, quero cuidar da minha alimentação. O que eu vou fazer? Vou botar horários para se alimentar. Né? Vou dividir, se eu acordo às 6 e durmo às 10, eu vou dividir meu dia em 4, 5 ou 6 refeições. Né? Não importa se tu fizer 4 ou 5 refeições, não emagrece mais comer de 3 em 3 horas do que de 5. No final do dia importa o saldo calórico quanto a emagrecimento. Né? Mas eu acho que para muitas pessoas ajuda o fato de ter uma alimentação mais dividida. Se tu é uma pessoa que gosta de beliscar e de comer mais vezes ao dia, eu não recomendo beliscar, já vou entrar nesse assunto. Mas então divide a tua refeição em mais dias, tá? Em mais dias não, perdão, em mais vezes no dia, né? Sim, em vez de ficar beliscando. Isso, né? Eu muitas vezes comia 4 refeições durante o dia. Mas se eu comesse 6, ia dar no mesmo, contanto que tivesse a mesma equivalência calórica, né? Então, Sim. primeiro, pega um papel, anota teu horário de trabalho, se tu está trabalhando, e anota teus horários de refeições. Bom, botei os horários de refeição. Show, primeiro passo. Ah, eu não faço exercício, eu deixo para depois, fico com preguiça. Então, pega aí, põe um horário fixo para te exercitar. Eu vou exercitar todo dia tal hora. Porque se muita gente, o que ela faz? Ela está ali em casa, está sem trabalhar, aí ela fica ali vendo TV, mexendo no celular, vou treinar daqui a pouco. Ai, tô com preguiça, vou treinar mais tarde. Aí vai empurrando com a barriga e não acaba não treinando. Tá? Então, põe um horário para tu treinar. Se tu não para tu fazer um exercício, né? Eu falo muito treinar por causa da Sim, sim. musculação, mas para Mas te é exercitar. treinar. É Para te treinar. exercitar, né? Não Então, importa a modalidade, é um treino, né? exato. Então, põe um horário para tu fazer isso, especifica, né? Então, primeiro põe um horáriozinho para tu treinar, põe teus horários para te alimentar. Primeiro passo, tá? O que é mais importante para tu fazer? O que é mais difícil, né? Para quem não está trabalhando, vamos supor, alguma pessoa tem muita preguiça em treinar. Eu acho legal que a primeira atividade que tu faça no dia seja a atividade que tu tem mais dificuldade. Eu acho, pode não servir para todo mundo. Por isso que eu digo que a parte de dicas é muito individual. Mas eu acho muito Sim. legal a pessoa deixar para fazer a coisa mais importante e mais difícil a ser a primeira coisa do dia, tá? Já Porque matar assim, aquilo ali já logo, né? mata, né? Porque o que o pessoal faz? Ah, o que eu tenho que fazer amanhã? Arrumar a casa, cozinhar minhas marmitas, treinar, ler um livro e ver Netflix. Eu acho bem legal tu botar na tua rotina o teu horário de não fazer nada, entendeu? Então, daí o que a pessoa faz? Ah, vou primeiro aqui arrumar a casa. Que é o mais fácil, digamos, psicologicamente, né? Sim. E ela começa a arriscar as coisas e ela não faz o principal, né? Que era treinar e cozinhar e fazer suas refeições, né? Que é o que ela acha mais chato, né? E que é o que ia Sim. ajudar mais ela.
Então, uma das coisas que é legal de se fazer é deixar o que tu tem mais dificuldade, que é mais importante, para ser feito primeiro, porque tu já mata aquilo. E ao longo do dia tu vai realizando as tuas outras atividades, né? Esse tipo de pensamento é um pensamento que muita gente aplica não só na sua vida, mas na empresa, né? Tu pega ali, tem uma empresa, vamos supor, tu tem um cliente que te vai te render tantos e outros que vão render bem mais e o trabalho com ele é mais difícil. Aí o cara contata todos os clientes, mas o mais difícil deixa por último. Não, Uhum. faz o primeiro, o mais difícil antes, o mais importante, não só o mais difícil, né? Então, se tu Sim. tem muita dificuldade de fazer exercício, tenta começar a acordar e fazendo ele. Depois da primeira refeição, ou então, eu tenho muita. Por isso que eu digo, a parte de ser individualidade é muito importante, porque eu me sinto muito disposto de noite, 6 da tarde. Pô, então É. treina todo dia 6 da tarde. Tem muita gente que adora treinar esse horário. Né? É o meu caso. Então, Eu de manhã não funciono. pro De manhã eu físico, por exemplo, aproveito para pro fazer as coisas psicológico, intelectuais, que mentais, é. aí, É. por isso que eu digo, mais importante e mais difícil. Eu também adoro acordar, estudar, trabalhar, produzir e fazer o exercício no meio, assim, porque Isso. eu dou um tirão, 2 horas lendo, estudando, daí eu canso. Aí tomo um café, faço uma Isso. alimentação e vou treinar. Né? Isso. É. Então, cada um vai ter uma maneira, né, de como vai orientar. Mas o Por isso que é primeiro bom ter a passo rotina, né, Renan? exato, por isso que é bom pegar um papel e botar, planejar o seu dia. Gente, planejem o seu dia de amanhã. Quando tu vai deixando para fazer tudo em cima da hora, por mais que tu saiba de cabeça, tu não tem organizado. E quem não tem organizado, se não tem a rotina habituada, não vai fazer, tá? É a mesma coisa com cuidar da refeição. Mesmo que, às vezes eu faço um plano para um paciente e ele não segue, porque ele não cozinhou as marmitas, ele não fez as refeições, não deixou pronta, né? Chega no horário de comer, 6 da tarde, não tem refeição pronta, muitas pessoas vão lá e cozinham e fazem a comida na hora, mas quem não tem força de vontade ou hábito, essa pessoa vai lá e come o que está pronto, come o mais fácil, né? Cara, se eu ficar 3 horas sem comer, 4 horas, e a minha próxima refeição não estiver pronta, eu vou estar louco de fome. É fisiológico, o teu corpo ele quer glicose, então ele vai olhar assim, olha lá aquele pãozinho, ou uma banana que a gente sabe que é doce, mas ele vai olhar qualquer coisa que é doce e vai querer muito aquilo, entendeu? Então, deixa preparado tuas refeições. Sei que tem gente que não gosta de comer comida requentada e tal, aí a gente também não precisa, a gente tem que ver que tem refeições que podem ser feitas na hora, as principais, tem lanches que podem ser mais práticos, né? Eu, por exemplo, Sim. antes de fazer a live aqui, eu fiz um lanche que eu faço em 2 minutos, que é um mingau com frutas. Né? Mingau com frutas, whey, aveia, super saudável, doce. Então, como ele tomando um cafezinho preto junto. E eu falo, demora 2 minutos para fazer ele. Sim. Não vou ficar à base o dia inteiro de mingau, né? Mas, pô, quando eu quero fazer alguma coisa mais prática, né, e que me ajuda a matar uma vontade de comer doce, alguma coisa assim, eu tenho essa carta na manga que eu posso utilizar ela também, né? Então, por isso que às vezes é ter bom planejado essa rotina, né? Ter mais de uma opção, né? E aproveitando assim o embalo e já vou entrar um pouquinho na parte de beliscar, que eu ia dar uma falada sobre isso, é porque eu acho isso um péssimo hábito, tá? Mas é uma coisa fit. Mas é fruta. Não interessa. Eu acho um péssimo hábito. Eu sou a favor de ser realizado refeições, tá? Isso não é uma regra. Se tu gosta de fazer de outra forma, né? Se o teu nutricionista gosta que tu faça de outra forma e tu consegue seguir, ok. Mas eu penso que beliscar atrapalha muito, não só por tu estar beliscando e não saber quantas calorias está comendo. Ele atrapalha teu comportamento, que é tu tem uma vontadezinha de comer algo, tu vai lá e come. Não Se interessa se permite, né? exato, tu te permite estar comendo em momentos que eu posso dizer que tu não deveria, né? Então, assim, tu começa a beliscar toda hora, por mais que tu contabilize essas calorias do que tu comeu, tu tá destruindo o teu comportamento. Porque tu vai ter sempre vontade de comer coisinhas em momentos que tu não tá com fome. Essa é a verdade. Então, eu sou a favor de fazer refeições. Né? 3, 4, 5, 6, quantas a gente conseguir fechar ali, for boa para tua rotina, mas tu parar, sentar na mesa para comer, comer devagar, porque outra coisa que muita gente faz é comer vendo TV ou fazendo outras coisas, né?
Come E correndo, nem vê o que tá comendo, exato. né? E tu pode me falar assim, Renan, mas eu como, eu até sei quanto que eu pesei quando eu comi. Só que daí tu tá associando tu tá associando alimentação com VTV. Quem é que quando não vai no cinema não sente uma vontade de comer pipoca? Mesmo sem ter fome, né? Então agora a gente tem o cinema em casa, Netflix. A gente tem em casa a qualquer hora. E se tu, na hora que tu vê um Netflix, tu sentar para comer junto, toda vez que tu ligar a TV, tu vai ter vontade para comer, né? E agora, se toda hora que tu for ver um Netflix, tu comer um doce, toda hora que tu for ver uma série, tu vai ter vontade de comer. Então, isso é associação de hábitos. O Netflix acaba virando um Netflix ou um filme, acaba virando um gatilho para te dar aquele desejo de comer algo que tu nem tá com vontade. Mas é um gatilho porque o teu cérebro sabe o que dá prazer, o que estimula uma sensação de serotonina, bem-estar, né? Então tu vai lá, teu cérebro sabe que toda vez que tu vê TV, tu come um docinho e sente aquele prazer. Então, pô, tu vai lá, no momento que tu vai sentir para sentar para ver TV, tu vai ter vontade de comer um doce, né? Então, essa é uma coisa que Sim. a gente tem que controlar, né? Ah, Renan, nunca mais vou comer pipoca na TV, então, não. Mas agora, se tu fizer isso sempre, e eu estou falando agora da Todos os quarentena, dias? se tu fizer isso todos os dias, né, vai virar um hábito, né? Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que acabar cuidando, essa relação de atividades com comida, né, que disparem gatilhos, como beber. Ah, eu encontro meus amigos toda quarta-noite e bebemos, né? O foco ali é se divertir, mas você sempre bebe, né? Então acaba virando um hábito, né? Essas coisas tem que Sim, tentar se modificar quando te prejudica. sim. É a tal da rotina que tu falou, né? Se tu tornar aquilo uma rotina, tu vai querer sempre fazer aquilo, sempre encontrar os amigos beber, sempre que ligar a televisão comer, vai estar associando, Exato, né? exatamente. E aí, Renan, deixa eu te dizer, eu me identifiquei muito com isso que tu falou, com isso tudo que tu falou, porque no início da quarentena e até no início quando eu comecei a fazer o mestrado, foram dois momentos que a minha vida mudou completamente. Eu tinha um hábito, eu tinha uma Uhum. rotina, eu tinha hábitos, e daqui a pouco, durante o mestrado, foi aquela um monte de informação e um monte de atividades que eu tinha que fazer. E agora, da quarentena, foi justamente o contrário. Era o dia inteiro em casa, que eu não estava acostumada e também não estava com a minha rotina organizada. E aí, os Legal. primeiros dias, as primeiras semanas, no caso do mestrado, mas aqui na quarentena foi mais os primeiros dias. Foi muito difícil de lidar, né? E eu realmente Uhum. piscava toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. E o que me ajudou a controlar um pouco isso de piscar foi eu me organizar em relação à minha rotina, Uhum. mas também uma coisa muito interessante que eu vi no teu Instagram, que é algo que não sei se inconscientemente, porque eu já tenho esse hábito de uma alimentação mais saudável, mas que eu adotei aqui em casa é para não comer besteira, Não não tenha compre. besteira em casa. É, Exatamente. Eu vi que tu exato. fez um post lá falando nisso. E é uma Bem coisa que eu adoto simplesinho, aqui em né? casa. Não tem Claro. chocolate, Ah, não tem refrigerante. Quando eu quero comer algo doce, ou eu tenho que fazer, ou eu tenho que ir até o mercado comprar, tem que ter um trabalho a mais que acaba me desmotivando, ou eu vou ter que fazer aquele esforço. Se realmente é é, um desejo genuíno, aí eu vou ter que ir lá, vou fazer, vou comer e deu, acabou, né? Mas eu é o tenho melhor. evitado ter a porcaria em casa, né? Exato, o melhor é a melhor coisa. Se não tem, não vai comer. Ah, Renan, eu tenho compulsão por doce. Se meia-noite não tiver nenhum doce na tua casa, tu vai sair correndo para ir num posto e comprar? É um pouco difícil, né? Ainda, se tu tiver te alimentado Sim. corretamente ainda, tiver feito uma refeição antes, eu duvido muito, né? Então, esse negócio é uma coisa que ajuda muito, né? A questão de não ter, né? Sim. E quanto mais tu adotar isso, menos vontade tu vai ter. Esse é o fato. A gente tem um paladar que ele se adapta com o que a gente come. Se tu come um monte de Sim. fritura e porcaria, tu vai querer comer sempre isso, né? Ali tem Sim. aditivos que deixam com mais prazer e, querendo ou não, não tem como comparar, né? Tem bem uma parte de paladar bem mais sensorial ali, comendo alguma coisa E crocante. quanto mais Ah, doce tu come, mais vontade de comer doce tu vai ter, né?
Exato, que nem, ó, eu deixo doce em algumas refeiçõezinhas minhas, tipo, essa refeição domingal que eu falei. Em vez de eu usar cacau, às vezes, 100%, eu uso chocolate 70% em pó, que é 70% cacau, 30% açúcar. Aí eu já mato minha Sim. vontade de comer doce. Se eu quiser organizar o meu plano, e Acho que deu uma deu uma travadinha no tra- Renan. Oi, tá me ouvindo? Tá, agora eu Deu tô. uma, Voltou. deu uma travada. Ah, então um exemplo que eu queria dar. Se eu quiser, por exemplo, eu estou comendo hoje 3.000 calorias, tá? Por dia. Se eu quiser botar dessas 3.000 calorias um pouquinho de chocolate em refeições minhas, eu posso. E não vai me prejudicar nos meus resultados. Só que eu vou estar me habituando a comer doce a todo momento. E eu não concordo com isso, tá? Eu acho que isso vai te atrapalhar comportamentalmente bastante, né? E é a mesma história quando me perguntam assim: ah, Renan, posso tomar um refrigerante zero? Cara, se tu vai tomar em uma refeição, uma quantidade, eu acho legal. Mas tem gente que já me perguntou assim: ah, eu não gosto de ficar tomando água, posso tomar Clyde durante o dia inteiro? Não pode, Não. cara, não pode. Eu nem vou entrar na questão de uma possível desbiose intestinal por conta dos aditivos químicos ali, né? Sim. Mas só pela parte comportamental, de toda hora tu tá botando no teu, para te degustar algo doce, já vai te atrapalhar, né? Então, essas coisas que Uhum. são umas linhas tênues que tem que cuidar com a parte comportamental, né? Sim. E É Renan, assim, outra olha, coisa que eu ia. A outra coisa que eu ia fale, dizer é que fale. tu falou que eu comecei a usar e que funcionou pra mim é isso aqui, ó. Que tu É acabou de um, falar. Então eu tenho aqui todas as atividades. Aqui são os dias que já passaram, né? E aqui é os legal. próximos dias. Eu tenho todas as atividades, eu vou riscando o que eu vou fazendo dia a dia. E isso me ajudou bastante a tornar meus dias mais produtivos, porque no final das Uhum. contas começa a mexer em celular, não tem hora para nada. Quando vê, passou o dia inteiro e eu não rendia nada. Então eu comecei a usar essa estratégia, que é bem, casa bem com o que tu falou, né? De fazer uma listinha de o que tu vai fazer naquele dia, botar as prioridades daquele dia e encaixar ali o Sim. treino, encaixar ali as refeições, né? Vou te dizer que, sinceramente, as refeições eu não consigo encaixar, eu não consigo determinar, vou comer aqui, vou comer ali, tarana, porque acaba que cada dia eu tenho uma rotina diferente com as Uhum. minhas atividades. E aí eu queria te perguntar, tu falou de que não precisa comer de 3 em 3 horas, mas que o ideal, se tu vai ficar beliscando, é fazer mais refeições. E aí ia te Uhum. perguntar, que é algo que eu acabo usando bastante, que é o comer quando sente fome, né? Tendo bem claro o que é a fome, né? Saber distinguir o que é a É. fome e da vontade de comer, né? E isso me leva, às vezes, a longos períodos de jejum. E eu queria saber de ti, o que tu acha dessa questão de fazer jejum, de comer quando tem fome, de comer em 3 horas? Tá. Tem algo assim que seja Assim, mais ideal? É cada caso é um caso? cada caso é um caso. Tu já matou a resposta, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, eu não posso um paciente meu que está num, numa fase de hipertrofia deixar ele ficar fazendo jejum durante o dia, tá? Não é a melhor estratégia, Vai né? atrapalhar, né? Até para alguém que quer abaixar o peso e manter a massa magra, também pode dar uma Uhum. atrapalhada, né? Mas a gente tem que, como tu falou, como tu aliou isso ao jejum, a gente tem que botar um ponto aqui que é o seguinte: o jejum, a estratégia de fazer jejum intermitente, ela significa que tu vai ficar 14 ou 16 horas em jejum corridos. Depois tu vai fazer as tuas alimentações dentro de um período ali e ali tu não vai ficar num jejum prolongado durante isso, né? Então, por exemplo, se tu comeu às 8 da noite e depois comeu só meio-dia, aí seria o jejum, né? Agora, se tu Uhum. comeu às 6 da manhã, ficou sem comer até 1 da tarde, comeu de novo, aí tu fez um jejum, tipo, o nome, apesar de ser o mesmo jejum, também não é o nome Mas não mais é correto, né? intermitente. Tu ficou ali sem se alimentar naquele período e aquilo eu já acho ruim, eu já acho que isso já vai prejudicar, né? Porque a gente tem que pensar que cada pessoa é uma pessoa. Se para ti, qual é o teu objetivo? Manter o peso? Se para ti tu faz assim e tá dando certo, ok. Mas isso não tem como eu passar para um paciente
e falar, faz assim, porque a chance de dar certo é bem difícil, né? Isso de fazer um jejum no meio do dia ou comer só quando tem vontade, né? Para isso, tu requer tipo uma abordagem em que tu vai, quando tu sentir fome, se eu te falar assim, ó, quando tu sentir fome, tu vai comer um prato de vegetais antes de comer qualquer coisa e depois tu vai comer ou uma fruta ou vai fazer tua refeição. Olha, dificilmente tu vai engordar e talvez tu até emagreça fazendo isso. Porque pode comer um prato ali de vegetais, vai ficar saciada e tu não vai ficar comendo besteira, né? Então, tem como fazer isso, tá? Mas não é uma estratégia que eu uso, tá? Mas Sim. tem como ser feito dessa forma, tá? A nutrição, ela não é engessada. O pessoal acha que tem que ser comendo 3 horas, ou tem que ser em jejum, ou tem que ser comendo quando tem Tem que fome. ser um Não, ou pode, outro, né? pode ser de qualquer um desses jeitos, né? Vai depender do teu objetivo e se aquilo funciona para ti. E é aí que eu posso te responder o que tu tinha me perguntado antes, ou que tu disse que ia me perguntar, se fazer jejum é melhor do que fazer uma dieta convencional. Cara, jejum ele é só um modelo de dieta, né? Tu pode fazer um jejum com low carb, um jejum com cetogênica, um jejum de qualquer paleolítico, enfim. O jejum é só um modelo que tu vai ficar um período sem alimentar. E ele não é mais benéfico do que outro, nem para ganho de massa, nem para hipertrofia, nem para manter peso, né? Quando a gente compara um jejum com a dieta convencional, para tudo, né, os resultados são iguais. Por quê? Porque o que importa é os macronutrientes, as calorias e os nutrientes que tu vai consumir, né? Então, Renan, então não vou mais fazer jejum. Está dando certo para mim? Continua fazendo. Porque, como eu falei, o jejum é um modelo de tu estruturar a tua programação durante o dia. Eu posso falar por mim. Eu não faço jejum, mas eu não como logo quando eu acordo. Eu fico 12 horas sem comer. Não dá um jejum. Mas já um período maior que muita gente. Porque eu também não É mais gosto ou de menos o comer que eu quando eu acordo. faço. Eu não De gosto de manhã eu não acordar e consigo comer. comer. Eu Eu janto muito também, tarde e acabo comendo 1 hora da tarde, 2 horas, dependendo do dia. exatamente. Eu não gosto de comer quando eu acordo. E isso não faz mal. Ah, faz mal não tomar café da manhã. Não é bem assim, tá? Tem gente que diz que não faz mal, Deus do jejum diz que faz mal. É uma briga, né, de sem noção, né? Tá, e aí, Renan, deixa eu te perguntar. Daí tu acorda de manhã e não come, tá? Teu caso, tá? Eu, não, eu E acordo treinar e... de manhã sem estar alimentado? Isso Então, é uma questão que as para pessoas perguntam bastante. tem dois tipos de coisa, né? Tem um aeróbio em jejum e tem um treinamento com peso, né? Então, a gente tem que pensar o que vai ser treinado, tá? Renan, eu sou ciclista, pedalo 40 quilômetros. Cara, não vai em jejum, por favor, Vai passar né? mal. Vai passar mal. Renan, eu corro, não caminho, eu corro. O principal substrato energético para uma corrida e para musculação também é o carboidrato, tá? Então, tu tem que entender que, tipo, o carboidrato que a gente usa antes do treino não é o carboidrato que tu comeu 1 hora antes. E é por isso que a gente muitas vezes consegue se treinar em jejum, tá? A gente estoca, né, e para virar glicogênio, ser utilizado como fonte energética no treino de musculação e na corrida, cerca de 6, 8 horas antes. Então, olha, dá para ser feito o treino de jejum. Só que a tua refeição antes de dormir tem que ser uma refeição feita para isso, pensando nisso, tá? Então, imagina aquela pessoa que viu que é legal treinar em jejum, porque disseram que é melhor, e viu que não tem que comer carboidrato de noite, porque disseram que é melhor. Outra bobagem. Aí ela não come Sim, carboidrato antes de dormir e vai treinar em jejum. Ela vai estar no outro dia. fraquíssima, né? Vai estar Não vai fraquíssima, não vai render. conseguir treinar, né? Eu Sim. treinei muito tempo em jejum. Eu treinei acho que uns 7 meses em jejum musculação. Por quê? Eu não estava querendo emagrecer nem ganhar massa magra. Eu estava numa época que eu estava estudando muito ali na faculdade e eu só queria acordar, fazer meu treino e, tipo, que a minha rotina fosse mais rápida. Então eu acordava e ia direto treinar. E para mim, Sim. não ganhei. Eu mantive a dieta normocalórica, né, que é com as calorias que eu precisava para consumir, e funcionou perfeito. Não perdi massa, não ganhei gordura, mas serviu para mim se manter, né? Por exemplo, agora que eu estou num protocolo de ganho de massa, eu não estou mais treinando em jejum, porque eu preciso aumentar minha carga, minha força. Então, eu poderia até treinar em jejum, mas eu acho mais eficiente estar mais alimentado, né, para esse ganho de massa, né?
E para a parte de Renan, emagrecimento, eu poderia dizer que mais importante do que quando tu come é o que tu come? não, é importante quando tu come também, tá? As duas coisas são importantes. Porque, como eu te falei, se tu vai treinar em jejum e não te alimentar bem de noite, vai ter um Uhum, problema, né? Então é importante sim. as duas coisas, tá? O que tu come e quando tu come, tá? Mas isso também depende muito do objetivo da pessoa, né? Eu tenho umas É, pessoas que mantêm, tipo, pessoas que mantêm o peso a vida inteira, se mantêm magras, saudáveis e só se alimentam bem. Essas pessoas conseguem ter uma flexibilidade muito maior. Ela fica ali sem comer ela come de manhã, come mais tarde e mantém o peso. Mas a gente não pode ficar se baseando em casos diferentes. A gente tem que se basear no que a ciência diz que é melhor. Então, assim, para algumas pessoas vai funcionar isso, mas não é uma estratégia para a gente se recomendar. A gente sempre tem que aliar tudo. Os horários de alimentação são importantes, porque a gente tem que associar isso com a atividade física que vai ser feita, né? Quando a pessoa não sim, faz atividade física, aí já tem uma flexibilidade melhor, porque a gente não tem que pensar num alimento pré-treino, num alimento pós-treino, né? Ou se a pessoa só dá uma caminhadinha e tal, é uma coisa mais leve, aí a gente também consegue ter uma flexibilidade melhor. Por isso que a gente olha cada sim. pessoa como uma. A gente não consigo te dizer, ah, No para uma geral. pessoa, no geral, né? Não tem como generalizar a nutrição. É isso que a galera não Sim. entende. O que, Mas assim, se a gente mas o que a gente pensar pode dizer, só a gente não pode generalizar a nutrição, mas a gente tem estudos científicos que comprovam coisas. Isso porque a gente pode te dizer que jejum, por isso que a pessoa não pode dizer, ah, jejum é bom porque em mim funciona. É melhor, quer dizer, melhor do que a dieta convencional. Não, sim, não é bem assim, né? Tipo, não não existe em tem mim melhor ou funciona. pior. Não existe em mim funciona, existe o que a ciência diz, né? O melhor e o pior vai ser uma metodologia, porque tu consegue fazer ela, porque é mais prática para ela, que nem um outro post que eu fiz. Qual que é a melhor dieta? A melhor dieta é aquela que tu segue, né? Não adianta eu te passar uma dieta com os melhores nutrientes de todos e tu não comer ela. Ah, é? Então a Sim. melhor dieta vai ser aquela que a gente segue. Sim, mas assim, Renan, eu quero dizer assim, dificilmente alguém vai engordar de comer alface, tomate, entendeu? Isso eu quero dizer, que em relação ao Com que tu certeza. come, né? Se comer bolachinha recheada, se ficar Não, toda com hora certeza, né? bebendo, né? Então, se a gente não tiver essas coisas em casa, já é meio caminho andado, né? Com Se certeza, né? alimentar de maneira saudável, né? E aí tu estava falando do teu treino, que tu tá agora buscando, então, ganhar mais massa muscular. E tem muita Uhum, gente que estava nessa busca até agora, e aí se viu com as academias fechadas, tendo que ficar em casa. E por mais que treine em casa, quem não tem equipamentos em casa, quem não está muito uhum. preparado, vai perder massa magra. Né? E como é que se faz aí com a De- dieta? Tu é, mantém, tu muda a dieta, protocolo, diminui o consumo assim, olha, calórico? primeiro depende quem, né? Vai perder massa magra. É. Só um parênteses, a Darlene, quero emagrecer com cerveja. Ah, se tomar uma cerveja por semana não vai atrapalhar. Não, todo dia, no caso. Quanto? Não, isso é uma coisa que eu vou te dizer na quarentena agora. Antes era só mais final de semana, mas agora todo dia é uma taça de vinho. Todo É, dia uma taça de vinho, não uma, tem uma condições. tacinha de vinho ou um tação de vinho, né? Não, uma tacinha, uma tacinha. Tipo isso Ah, aqui, ó, de água, de vinho. tranquilo. Quanto à questão assim de isso aí não vai te engordar uma taça de vinho, né? Com a dieta toda arrumada, né? Sim, Acertadinha, né? Ao longo do dia. Mas agora a gente tem que entender que o excesso de álcool prejudica muito os resultados, né? Eu posso falar que eu tenho pacientes que começam um plano alimentar e eles têm um resultado inicial e daí eles dão uma estagnada, porque são pacientes que costumam ir para muita festa final de semana e beber. Então acaba que eles só começam a ter resultado quando eles começam a diminuir isso. Porque sim, a bebida, além das calorias que ela tem, o álcool ele tem mais calorias que o carboidrato, que a proteína, né? Além das calorias que ela tem,
no dia que a bebida ela diminui a síntese proteica, então acaba tu Não tem nenhum ajudando a nutriente. perder massa magra, né? A bebida em excesso também diminui a imunidade, a bebida em excesso ela pode dar desbiose intestinal, a bebida em excesso ela piora o sono, porque a pessoa acha que o fato de tu beber e te dar um soninho, ela me ajuda a dormir, ela te ajuda a induzir o sono, mas ela Mas a piora a qualidade qualidade. do sono, piora bastante. É. O Iago Ô, perguntou se um Renan, sorvete pode. Pode, Iago, mas não pode exagerar, né? Como tudo na vida, moderação. então, Renan, tem um monte de item para falar contigo e a gente já tem um pouco tempo, né, Pois é. de Eu live. nem sei quanto tempo que tem. Eu entrei 6h27. A gente Seis tem e vinte e aí um sete. pouco mais de 10 minutos. Bah, é que assim, olha, nossa, vou ficar falando 3 horas só sobre comportamento, por isso que a gente começou a Sim, falar ali e, nossa, se quiser dá para passar é, um dia falando de comportamento. de Mas hábitos. prossegue aí com algumas perguntas, né? Eu acho que o pessoal deixou algumas perguntas e a gente podia ajudar eles respondendo elas. Isso. A primeira pergunta que eu recebi foi em relação à creatina, tá? Tem muita gente que está fazendo suplementação e estava tomando whey protein, creatina, nananana. Surgiu a questão da creatina, mas acho que talvez se tu quiser falar de outros suplementos, o whey também, que é bem comum. Uhum. Agora, não está treinando, continua tomando a suplementação? Não continua? O que que tu recomenda? Depende de quais suplementos, né? Tipo, se tu parou de treinar, assim, a creatina, é um suplemento mais estudado. É um suplemento ouro, assim, ó. Vai te ajudar a hipertrofia, vai te ajudar a manter massa magra se está emagrecendo. Ela aumenta assim, a síntese de ATP, que isso gera um pouco mais de força. Então, ela é um suplemento muito bom. E ela tem tido estudos que têm demonstrado até alguns benefícios em outras áreas, até em parte cognitiva. Mas, na minha opinião, se tu deu uma parada, não vale a pena tu ficar consumindo nesse tempo, tá? Se tu Para a deu uma parada, creatina. se tu parou realmente de fazer todos os exercícios, não está fazendo nada, parou tudo. Eu aconselho a parar, tá? Porque Vai ser dinheiro jogado fora. tu não vai estar utilizando o melhor, se tu estiver te alimentando mal ainda, pior ainda, tu vai estar ali, né, só gastando o suplemento. Agora, se tu estiver treinando em casa, mesmo com o peso do corpo, ou estiver fazendo corridas com mais sprint, eu recomendo que tu possa continuar usando. Não precisa parar. Se tu já está prevendo que vai voltar em seguida, tá? Porque a creatina ela demora um tempinho para. A gente tem uns estoques de creatina, como a gente diz, né? E ela demora alguns dias para encher esses estoques, digamos assim, né? Tem um protocolo que a gente pode fazer que é de saturação e tal, mas enfim, se a pessoa já está prevendo voltar a treinar em seguida, não para. Agora já está próximo, acho que vai abrir alguns lugares de academia. Eu vejo a Sim, Cachoeirinha, Novo Hamburgo está aberto, mas se tu realmente ainda acha que vai ficar muito tempo sem treinar, pode parar, tá? E sim. assim, sobre outros suplementos em geral é difícil dizer, porque a gente tem que entender que, por exemplo, o whey. Eu tomava whey sempre pós-treino, né? Quem quiser saber até um pouco mais, eu fiz um post disso no meu Instagram ali, porque o whey, ele nada mais é do que uma proteína em pó, né? Então, cara, eu por muitos anos da minha vida, na verdade nem por muitos anos, até hoje, eu chego em casa, depois do treino eu não tomo whey, eu como comida. Eu como ali um frango, é tudo fonte de proteína, fonte de BCA também. Então, assim, a gente tem que entender que o whey ele é um suplemento para substituir essa a proteína sólida. E a gente, ou às vezes, não tem como levar, né? Eu estou na correria, sei lá, vou ir trabalhar, daí eu tomo um whey no lugar de comer um frango. Ou tu quer utilizar como uma preparação doce, mas ele não é mais benéfico, né, do que ter, por exemplo, do que tu comer um frango, né? Agora, se tu parou de Sim. treinar e tu tá comendo comida todos os dias certinho, não tem por que tu tomar whey. Mas vamos supor, um dia que tu tava na correria ali e daí tu ia fazer uma refeição que tinha proteína. Eu sei que tu não vai estar às vezes não vai estar tão na correria em casa, mas enfim, deixei para cozinhar, não cozinhei e daí Não tenho quero que nada tenha um para pouco de comer. proteína, quero que tenha um pouco de proteína naquela refeição. Pode usar uma dose de whey, quando vê, usa um pouquinho menos, né? Mas ele vai ser usado como um substituto de proteína. Então é uma boa opção, né? E assim, se a gente Sim, ficar analisando cada suplemento aqui, a gente pode ter bastante coisa para falar. sim. Tem outros suplementos que dá Ah, para a gente falar aí
que não funcionam, como BCA, glutamina. Essa aí É tem uma indústria a por creatina volta. e o whey, né, Renan? Você É, quer botar o dinheiro em creatina algo que é funcione. muito boa, o whey é um ótimo suplemento também. Cafeína, ela é boa não porque muita gente acha, tá? A cafeína ela é um suplemento dito termogênico e ela realmente é, só que a termogênese dela, que é o que acham que vai queimar de gordura, é muito baixa. Ela não. Assim, tem estudos mostrando que ao longo do dia aumentou 40 calorias. Isso não é nada. Agora, ela é um baita suplemento que te mantém foco e concentração. Então, ela pode te ajudar muito a ter um treino com mais eficiência, né? Pô, então, para isso, é um suplemento super bom, né? Assim, E pode ser a cafeína do café ou tem que ser o pode, suplementar mesmo? pode, pode ser a da cafeína do café. Eu até gosto de tomar mais café do que suplementar cafeína. Pode tomar um cafezinho, eu prefiro também. Eu prefiro. Renan, a outra questão era em relação ao jejum. Eu acho que tu já respondeu, mas Uhum. a pessoa que fez a pergunta, ela queria saber em relação a quem tem cirurgia bariátrica. Muda alguma coisa ou não? Então, quem tem cirurgia bariátrica, né, ela acaba tendo ela pode comer um menor volume de comida. Então, eu acho que tem que ser uma dieta bem feita, tá? Para ela fazer jejum. Por quê? Geralmente quem faz jejum come menos refeições no dia e acaba comendo refeições maiores. Então, Sim, eu não recomendaria um jejum intermitente para um paciente bariátrico, assim, ó, aqui numa live, faz um jejum. Não recomendo, sim, tá? sim. Tem que Teria que ser ser algo mais montado por balanceado um e específico. profissional. Não, eu não vou te dizer que não poderia ser feito, mas eu recomendaria que se fosse feito, se fosse por um profissional, porque ele tem uma capacidade menor de absorver nutrientes, né? Por conta da cirurgia, de micronutrientes, vitaminas, própria produção de B12, e ele também tem uma capacidade menor de volume para caber no estômago dele, né? Então, se ele vai fazer 3 refeições, por exemplo, ou que muita gente que faz jejum intermitente faz só 3 refeições, ele vai ter que comer comidas maiores, quer dizer, mais comida. E para isso ele vai ter que organizar o quê? Ele vai ter que botar comidas mais calóricas com menos volume. Então tem que estar bem estruturado, né? Senão ela vai acabar se sentindo mal, né? Sim, sim. É. Outra pergunta que eu tive, que na verdade essa foi um pouco incomum. Geralmente as pessoas querem Uhum, emagrecer, emagrecer, emagrecer. E uma aluna me perguntou sobre engordar. Ela tá muito, 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 muito magra. Então uhum, ela precisaria engordar, ganhar uns quilinhos e ganhar massa muscular. é. Tá? A pergunta dela foi: tem como sem ingerir farinha branca e açúcar? Eu já sei que tu vai dizer que tem, mas vou deixar tu responder. Não, tu já respondeu, claro que dá, né? Para que vai precisar de ingerir farinha branca e açúcar, né? Até porque, como tu me falou, se ela realmente está querendo ganhar massa magra e tal, eu levo a crer que ela ainda não tem muito, né? Então ela não precisa estar ingerindo. Eu não sei, né, qual é o peso, qual é a altura, qual é o nível de Não, ela treino é dela, né? extremamente, realmente extremamente magra e É, talvez ela precise realmente ganhar, até aumentar o estoque de gordura, não sei também. assim, olha, Mas não é um problema eu comer acho que é farinha legal essa branca e pergunta. açúcar, tá? É porque eu queria falar isso. Não é um problema comer farinha branca e açúcar, tá? O problema é tu deixar de comer alimentos que tenham fibras, micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, para comer isso. Aí que está o problema, né? A tua dieta, a Sim. tua alimentação não pode ser baseada em farináceos, em alimentos neutralizados, mas não tem problema fazer parte deles. Um exemplo, pô, tem um paciente que chega do treino e come pão com doce de leite. Ou Ah, isso, isso que era outra coisa, eu digo assim, mas como? Não. Se o assim, ó, Márcio eu vou Mendes dizer, pode comer pão com doce de leite, eu isso já posso virou tomar uma, minha taça de vinho. isso já virou meio que modinha, tá? Mas muita gente não sabe nem por que faz isso, tá? Mas é que assim, ó, depois do treino, por exemplo, é um momento que não vai fazer diferença se tu comer um carboidrato integral ou um carboidrato simples, que seria um doce de leite, um açúcar. Sim. O teu corpo ele só quer que ele aquele carboidrato que tu utilizou durante o treino. Ele quer recuperar aquele glicogênio que tu gastou. Então, é um momento que tu pode optar por comer doce. E por isso que a gente acaba. Famosa janela. E daí É a tua por que a janela. gente põe um pãozinho com doce de leite? Além de ser gostoso, né?
ele tem ali o pão branco, tem um índice glicêmico super alto, vai ser absorvido rápido. Não quer dizer que é melhor do que comer um outro, tá? A gente já sabe que hoje em dia não. Antigamente se dizia que a gente precisava comer um carboidrato de índice glicêmico alto pós-treino para ter mais resultado. Isso aí já foi um estudo com uma metodologia fraca que já foi caído. A gente já sabe que não precisa. Mas é uma maneira de a gente aproveitar esse momento para ter esse momento de doce, né? E até ajuda muita Sim, gente a seguir o plano. Por exemplo, o Márcio, ele segue o plano dele perfeitamente. E eu deixei sim. para ele duas Segue. opções e eu deixei duas opções para ele de pós-treino. Deixei o pão com doce de leite ali, um whey e tal, mas deixei comida também. Porque no dia que ele quiser comer comida e não quiser comer doce, ele também tem a opção de comida. E ele pode comer ali o arroz, uma fruta no pós-treino. Isso é uma coisa que a gente tem que relativizar bastante, né? Eu vou pegar um paciente com sobrepeso, obeso, que tem dificuldade de comer na quantidade correta, doce, e vou botar para ele pão com doce de leite pós-treino, mesmo que ele caiba nas calorias dele. Não, porque vai dificultar a adesão dele. Eu tenho um paciente que eu sempre pergunto como é que é a relação da pessoa, se ela pode comer como é que ela... Eu pergunto assim, se tu tiver uma barra de chocolate em casa e eu te prescrever 30 gramas, 2 quadradinhos, enfim, alguma quantidade, tu vai comer a barra inteira ou tu vai comer ele certinho? O paciente me olha no olho e fala, não, eu vou comer. Eu vou confiar nele. A primeira coisa que a gente tem que... Agora, E se ele acho que deu falar, eu uma. tenho muitos Deu. pacientes que falam, Voltou. Renan, voltou? Voltou, voltou. Voltou? Eu tenho pacientes que falam, cara, se tu me botar um doce no pós-treino, eu vou comer o pote inteiro de doce. Aí eu não prescrevo para ele, né? Eu tenho paciente que não gosta de doce. Aí eu vou prescrever um pão com Sim. doce de leite pós-treino. Se o cara nem gosta de comer doce, eu vou botar um hábito nele de comer doce se ele nem tem esse hábito, né? Então é Sim. por isso que a gente tem É. uma individualidade para cuidar, né? Sim. Por isso que eu trouxe essa questão ali dessa aluna, porque é fora do comum e porque as pessoas demonizaram também algumas comidas, né? E aí fica É ali, que assim, mas eu ó, posso comer o um que elas, pão, não posso elas comer começam a chamar os alimentos de alimentos lixo, mas na verdade vilão. um doce de leite, ele não é um alimento lixo, ele é um alimento com menos nutrientes, na verdade, com praticamente nada de nutriente, que é vitaminas e minerais, né? Então ele é Sim. um alimento pobre em nutriente, mas que ele pode servir para determinada função, né? Como num pós-treino. Depende do objetivo de cada um, né? Depende do objetivo, também depende do metabolismo. Se eu tenho um paciente leve, 50 quilos, que tem uma taxa metabólica ali baixa, né, não pode consumir tantas calorias, eu não vou passar uma parte dele de doce, porque eu vou ter que deixar de dar fruta, Nutriente. arroz, batata para ele para dar um doce, né? Então aí já é Sim. errado já, né? Sim, Então, com certeza. me pergunto. Me perguntaram aqui também, que eu deixei uma caixinha, algumas coisas a gente já respondeu aqui, né? Mas também me perguntaram sobre se tem que comer direto depois do treino, né? A, a, Sim. a menina perguntou isso porque ela chega às vezes meio enjoada do treino. E, cara, não precisa comer direto depois do treino, tá? Quando a gente treina, a gente distribui o fluxo sanguíneo para as extremidades e realmente a gente acaba não conseguindo digerir da maneira adequada. E é por isso que não se vai treinar de barriga cheia também, né? Porque quando a gente come, a gente vai estar com o fluxo sanguíneo direcionado para o estômago, para o intestino. E quando a gente volta do treino, tu não precisa comer correndo também. Eu geralmente como 20 minutos, meia hora depois de treinar, se a minha dieta está acertada, né? Agora tem que sair do treino Sim. morrendo de fome, porque ela não se alimentou na hora correta antes do treino, né? Então assim, não vai prejudicar tu comer direto depois do treino, né? Não vai atrapalhar, claro, mas realmente se quiser dar uma esperadinha ali, não vai fazer mal, vai até ajudar, porque tu vai, né, o teu sangue, como ele está todo na extremidade, vai voltando ao normal por conta do treino. Então, se quiser dar uma esperada, dá para esperar, mas não vai prejudicar, né? Nem a absorção de Sim. nutrientes. Renan, temos 2 minutos para acabar a live. Dois Acabou de minutinhos. baixar aqui o contador. Tem mais alguma coisa que tu queira colocar para a gente encerrar?
Não, não tem. Se tu É que tiver tem mais muito alguma assunto, dúvida, né? A é, gente nem é que falou se nada falar, sobre tem, imunidade que a gente ia falar. falou assim, Muita dois coisa. minutos para me encerrar. Mano, dois minutos só posso dar boa noite pro pessoal, agradecer todo mundo que anda na live, porque assim, ó, dá pra fazer, acho que tem que fazer uma live sem explicar, só dizendo assim, isso funciona ou não? Daí eu vou dizer sim, não, sim, Sim e não, não. sim, não. Aí a gente Ai, consegue falar não. sobre mais temas. Foi muito melhor do que eu imaginava. Tem muito assunto. Pega a nutrição, tem muita dúvida, tem muito assunto que a gente pode abordar. Uhum, Eu acho que cabe a gente conversar de novo, marcar outro dia. Mas eu quero te claro, agradecer por podemos. ter aceitado o convite. Muito Eu também obrigada. agradeço o convite. E achei muito interessante teu perfil, adorei todas as tuas postagens. Muito bom. Eu tenho postado cada vez mais, né? A gente Sim, sempre a gente tem que ver o lado bom de várias coisas, né? Eu comecei a produzir, eu sempre sonhei muito desde que eu entrei na faculdade isso aí. Mas eu sempre falava que eu tinha que produzir mais para o meu Instagram e não fazia isso. A sim. quarentena foi Agora é a um gatilho oportunidade. para mim desenvolver isso. Então eu tenho Sim. postado assim, pelo menos umas 3 ou 4 vezes por semana conteúdo, né, para ajudar o Renan, pessoal. a gente tem 20 segundos. Então deixa eu me Tá? despedir de ti. Muito Tchau, tchau. obrigada. Vai Boa ficar noite. gravado, tá? Obrigado a todo mundo que participou. Quem quiser seguir meu Insta lá é Nutri Renan Almeida. Então tá. Obrigada. Então tá, beijão, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.